Você já se pegou olhando para o seu marido e sentindo como se estivesse vendo um estranho? Como se depois de tantos anos juntos, vocês tivessem se tornado dois desconhecidos dividindo o mesmo teto, mas vivendo vidas completamente separadas. Eu sei que você está aqui porque algo dentro de você está gritando, pedindo atenção, pedindo mudança. E talvez você tenha chegado até este vídeo procurando uma fórmula mágica, uma receita pronta para reconquistar a atenção do seu companheiro. Mas eu preciso te dizer algo que pode soar duro no primeiro momento, porém libertador quando você realmente compreender. O problema não é fazer seu marido ter medo de te perder. O verdadeiro problema é que você, em algum momento, perdeu o medo de se perder. Respire fundo comigo. Eu sei que essa afirmação pode ter tocado em algo profundo dentro de você. E está tudo bem sentir esse desconforto, essa inquietação. Na verdade, é um sinal de que você ainda está viva, de que ainda existe uma mulher dentro de você que não se conformou com a mediocridade, que não aceitou que os relacionamentos precisam inevitavelmente se tornar frios, distantes e sem graça. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque uma parte de você ainda acredita que merece mais. E está absolutamente certa. Deixe-me te contar sobre Maria, uma mulher de 53 anos que conheci durante uma conversa em um café. Ela estava sentada sozinha, mexendo distraidamente no açúcar, enquanto me contava como se sentia invisível em sua própria casa. Eu acordo, preparo o café dele, cuido de tudo, e ele mal levanta os olhos do celular para me cumprimentar, ela disse. E eu pude ver lágrimas contidas em seus olhos. Eu me sinto como um fantasma que cuida da casa de outra pessoa. Talvez você se reconheça na história da Maria. Talvez você também tenha essa sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa, de ter se perdido no meio de tantos anos de dedicação, de ter colocado tudo e todos na frente de si mesma. E eu quero que você saiba que não há nada de errado em sentir isso. Não há nada de vergonhoso em reconhecer que você se sente sozinha, mesmo estando casada. Não há nada de egoísta em querer ser vista, valorizada, desejada. Você não é dramática. Você não está exagerando. Você não está sendo needy ou carente. Você é uma mulher que deu muito de si e agora está percebendo que precisa de algo de volta. E isso é não apenas normal, é necessário para a sua saúde emocional e mental. A sociedade nos ensinou que uma boa esposa é aquela que se anula, que se dissolve nas necessidades dos outros, que encontra sua realização apenas no bem-estar da família. Mas ninguém nos disse que quando fazemos isso, quando nos perdemos completamente no papel de esposa e mãe, algo essencial morre dentro de nós. E quando isso acontece, não é apenas você que perde. O relacionamento todo perde. Porque como alguém pode valorizar, respeitar e desejar uma pessoa que nem ela mesma se valoriza? Eu quero que você faça um exercício comigo agora. Feche os olhos por um momento e tente se lembrar da última vez que você se sentiu verdadeiramente vista pelo seu marido. Não estou falando de quando ele comentou sobre o jantar ou agradeceu por você ter lavado as roupas dele. Estou falando daquela sensação de ser realmente percebida como mulher, como indivíduo, como alguém interessante e atraente. Quando foi a última vez que ele parou o que estava fazendo só para te observar? Quando foi a última vez que vocês conversaram sobre seus sonhos, seus medos, suas esperanças? Quando foi a última vez que você se sentiu desejada, não como uma necessidade a ser suprida, mas como uma mulher a ser conquistada? Se você está tendo dificuldades para lembrar, não se culpe. Isso não significa que você é uma má esposa ou que seu casamento está condenado.
Significa que vocês, como muitos casais, se perderam na rotina, se acomodaram na zona de conforto da familiaridade e esqueceram que um relacionamento é como uma planta que precisa ser regada diariamente para continuar florescendo. Mas aqui está o ponto crucial que eu preciso que você entenda. Você não pode controlar as ações do seu marido, mas você tem controle total sobre as suas próprias ações. E quando você começa a agir diferente, quando você começa a se comportar como a mulher valiosa que sempre foi, mas esqueceu de ser, algo interessante acontece. As pessoas ao seu redor começam a te ver diferente também. Deixe-me te contar sobre Ana, 48 anos, casada há 22. Ela chegou até mim em um estado muito parecido com o que você pode estar sentindo agora. Completamente exausta de se sentir invisível, cansada de implorar por atenção, farta de ser tratada como parte da mobília. O marido dela, Roberto, havia se tornado distante, sempre ocupado com trabalho, futebol, celular, qualquer coisa menos ela. Ana me disse que já havia tentado de tudo. Conversas sérias, brigas, tentativas de sedução, até mesmo ameaças veladas de separação. Nada funcionava. Roberto apenas ficava irritado com as cobranças dela e se afastava ainda mais. Foi então que eu propus algo diferente para Ana. E se você parasse de tentar fazer ele te ver e começasse a se ver? Perguntei. Ela me olhou confusa. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que talvez o problema não seja que ele não te vê. Talvez o problema seja que não existe muito para ver. Sei que essa frase pode soar dura, mas deixe-me explicar. Ana havia se tornado uma versão apagada de si mesma. Ela se vestia sempre da mesma forma. Não tinha hobbies próprios, não tinha conversas interessantes para oferecer, não tinha brilho nos olhos, não tinha mistério, não tinha vida própria, além de ser esposa e mãe. Ela havia se tornado previsível, e seres humanos naturalmente perdem interesse no que é previsível. Então Ana começou uma jornada de reconexão consigo mesma. Ela se inscreveu em um curso de pintura que sempre quis fazer. Começou a cuidar melhor da aparência, não para agradar o marido, mas porque se sentia bem assim. Passou a sair com amigas regularmente, algo que havia abandonado há anos. Voltou a ler livros, a ter opiniões próprias sobre assuntos diversos, a ter conversas estimulantes com outras pessoas. Ela começou a ter uma vida que ia além das 4 paredes de casa. E sabe o que aconteceu? Roberto começou a notar. No início, ele ficou um pouco desconcertado. "Onde você está indo tão arrumada?" Ele perguntava quando ela saía para o curso de pintura. "Que livro é esse que você está lendo?" Ele questionava quando a via concentrada na leitura. "Por que você está rindo tanto ao telefone?" Ele indagava quando ela conversava com as amigas. O que Roberto estava experimentando, sem perceber, era algo que todos nós sentimos quando alguém que tomávamos como garantido começa a se mostrar independente. Curiosidade misturada com uma pitada de insegurança. Ele havia se acostumado com uma Ana previsível, sempre disponível, sempre focada nele. Mas essa nova Ana era intrigante, tinha camadas, tinha mistério, e pela primeira vez em anos ele se viu querendo descobrir mais sobre a própria esposa. Mas aqui está o mais importante. Ana não estava fazendo isso para manipular Roberto. Ela estava fazendo isso porque havia redescoberto que era uma pessoa interessante, com sonhos e talentos próprios. Ela estava se apaixonando novamente por si mesma. E quando uma mulher está apaixonada por si mesma, ela naturalmente se torna mais atraente para os outros. Agora eu quero fazer uma pergunta direta para você. Quando foi a última vez que você fez algo só para você? Quando foi a última vez que você se sentiu orgulhosa de uma conquista pessoal? Quando foi a última vez que você se olhou no espelho e gostou do que viu? Não apenas fisicamente, mas da pessoa que você se tornou.
Se você está lutando para responder essas perguntas, eu tenho uma notícia para você. Você não precisa fazer seu marido ter medo de te perder. Você precisa redescobrir por que ele deveria ter medo de te perder. Porque quando você se torna novamente uma mulher que tem valor próprio, que tem vida própria, que tem brilho próprio, as pessoas naturalmente querem estar perto de você, incluindo seu marido. Vamos fazer uma análise honesta da sua situação atual. Eu quero que você se olhe com a mesma compaixão que você olharia para uma amiga querida que estivesse passando pela mesma situação. Existe reciprocidade real no seu relacionamento? Ou você é sempre quem dá o primeiro passo, quem se esforça mais, quem tenta manter as coisas funcionando? Quando você para de se esforçar, o relacionamento simplesmente estagnou ou seu marido assume a iniciativa. Pense sobre isso por um momento. Em uma dança, duas pessoas se movem em harmonia, cada uma contribuindo para a beleza do movimento. Mas se apenas uma pessoa está dançando enquanto a outra permanece imóvel, isso não é uma dança, é um espetáculo solo. E espetáculos solo podem ser bonitos, mas são exaustivos para quem está se apresentando. Suas expectativas sobre o relacionamento ainda são realistas? Ou você está tentando ressuscitar algo que já morreu há muito tempo? Às vezes nós nos apegamos tanto à memória de como as coisas eram no início, que nos recusamos a enxergar a realidade de como elas são agora. É como tentar regar uma planta que já secou há meses, esperando que ela volte a florescer. Mas talvez a pergunta mais importante seja esta: a convivência com seu marido está te tornando uma mulher melhor ou uma mulher mais amarga? Um relacionamento saudável deveria te inspirar a ser a melhor versão de si mesma. Deveria te dar energia, não te drenar. Deveria te fazer sentir mais confiante, não mais insegura. Se você está se tornando uma pessoa que não reconhece, que não gosta, que está sempre irritada, frustrada e carente, então alguma coisa precisa mudar. Deixe-me te contar sobre Carmen, 51 anos, que me procurou depois de 25 anos de casamento. Ela me disse: eu me tornei uma pessoa horrível. Estou sempre reclamando, sempre cobrando, sempre insatisfeita. Eu não era assim antes. O que aconteceu comigo? Carmen havia caído na armadilha de muitas mulheres. Ela estava tentando controlar algo que não podia ser controlado, o comportamento do marido. Ela havia se tornado uma versão vigilante de si mesma, sempre observando se ele estava prestando atenção nela, sempre interpretando cada gesto como sinal de amor ou desamor, sempre tentando modificar o comportamento dele através de cobranças, discussões e manipulações emocionais. E quanto mais ela fazia isso, mais ele se afastava. E quanto mais ele se afastava, mais ela cobrava. Era um ciclo vicioso que estava destruindo não apenas o relacionamento, mas a própria essência de quem ela era. Foi quando eu disse para Carmen algo que agora quero dizer para você. Você está tentando ser a protagonista da vida de outra pessoa e esqueceu de ser a protagonista da sua própria vida. Carmen ficou em silêncio por um longo tempo após essa frase. Depois ela disse: eu nem sei mais quem eu sou além de esposa dele. E talvez essa seja exatamente a raiz do problema. Quando você se define apenas em relação a outra pessoa, quando sua felicidade depende inteiramente do comportamento de outra pessoa, você perde sua força pessoal. Você se torna como um satélite orbitando um planeta, sem luz própria, refletindo apenas a luz alheia. O verdadeiro poder de uma mulher não está em fazer alguém ter medo de perdê-la através de jogos, manipulações ou ameaças. O verdadeiro poder está em se tornar alguém que seria uma perda real se fosse embora. E isso só acontece quando você desenvolve uma vida rica, interessante e plena, independentemente de qualquer relacionamento. Pense nas mulheres que você admira. Aquelas que parecem ter um magnetismo natural,
que atraem as pessoas sem esforço, que são respeitadas e valorizadas onde quer que vão. O que elas têm em comum? Elas têm confiança genuína em si mesmas. Elas têm interesses próprios. Elas têm opiniões formadas. Elas têm um brilho interno que não depende da aprovação alheia. Elas são interessantes porque têm uma vida interessante. Agora, isso não significa que você precisa se tornar uma mulher completamente independente que não precisa de ninguém. Relacionamentos são importantes, conexão é importante, intimidade é importante. Mas existe uma diferença enorme entre escolher estar com alguém porque você quer e estar com alguém porque você precisa. Quando você precisa de alguém para se sentir completa, você se torna dependente. Quando você quer alguém porque sua vida é boa e essa pessoa a torna ainda melhor, você se torna atraente. Eu quero que você reflita aí sobre os padrões que vocês criaram no relacionamento, como vocês se comunicam. Você é sempre quem inicia as conversas importantes? Você é sempre quem tenta resolver os problemas? Você é sempre quem se esforça para manter o romance vivo? Se a resposta for sim, então você criou um padrão onde seu marido aprendeu que não precisa se esforçar, porque você sempre se esforça por dois. É como ser mãe de um filho adulto que nunca aprendeu a lavar a própria roupa, porque a mãe sempre fez isso por ele. Ele não faz porque não precisa. Alguém sempre faz por ele. Da mesma forma, se você sempre toma todas as iniciativas no relacionamento, seu marido pode ter se acomodado na posição de receptor passivo, ao invés de participante ativo. Mas mudar esses padrões não significa se tornar fria ou distante. Significa parar de fazer pelo relacionamento o que deveria ser responsabilidade de ambos. Significa criar espaço para que ele também se esforce, também demonstre interesse, também tome iniciativas. Deixe-me te contar sobre Lúcia, 49 anos, que decidiu fazer um experimento. Ela parou de mandar mensagens de bom dia para o marido, parou de perguntar sobre o dia dele, parou de planejar os programas de fim de semana, ela simplesmente parou de ser sempre a primeira a se mover na direção dele. No início, houve um vazio estranho. Dias passaram sem que ele tomasse essas iniciativas. Mas então algo interessante aconteceu. Ele começou a sentir falta, começou a se perguntar por que ela estava diferente. E começou, lentamente, a tomar as iniciativas que sempre couberam a ela. Um dos maiores erros que cometemos em relacionamentos longos é acreditar que devemos compartilhar absolutamente tudo com nosso parceiro, que devemos ser um livro aberto, previsível e totalmente disponível. Mas a verdade é que um pouco de mistério é essencial para manter a atração viva. Isso não significa ser desonesta ou esconder coisas importantes. Significa manter sua individualidade, ter experiências próprias, crescer como pessoa, ter conversas interessantes com outras pessoas, aprender coisas novas, desenvolver novos aspectos de sua personalidade. Significa que quando seu marido chegar em casa, você tem algo interessante para compartilhar, além dos problemas domésticos e das fofocas da vizinhança. Quando você tem uma vida rica e variada, você naturalmente se torna mais interessante. Você tem histórias para contar, insights para compartilhar, energia positiva para oferecer. Você se torna alguém com quem as pessoas querem passar tempo, não porque precisam, mas porque é prazeroso estar perto de você. Conheci Helena, 54 anos, que me disse algo que me marcou profundamente. Eu acordei um dia e percebi que havia me tornado uma mulher que eu mesma não suportaria ter como amiga. Helena havia se tornado uma pessoa constantemente insatisfeita, sempre reclamando, sempre vendo o lado negativo das coisas. Ela estava tão focada no que estava faltando no relacionamento que havia esquecido de cultivar alegria na própria vida. Helena decidiu fazer uma mudança radical.
Ela se inscreveu em um curso de dança, algo que sempre teve vontade de fazer, mas nunca havia tentado. No início, ela se sentia desajeitada e envergonhada, mas aos poucos, ela começou a descobrir uma nova faceta de si mesma. Ela tinha ritmo, tinha graça, tinha alegria. E essa alegria começou a se refletir em outras áreas de sua vida. Ela voltou a sorrir genuinamente, voltou a ter brilho nos olhos, voltou a ser uma pessoa com quem era prazeroso conviver. E seu marido, Eduardo, que há anos estava acostumado com uma Helena amargurada e crítica, ficou intrigado com essa transformação. "O que aconteceu com você?" ele perguntou um dia. "Você está diferente, mais viva." E Helena respondeu algo que resume perfeitamente o que estou tentando te ensinar. "Eu me lembrei de quem eu era antes de me perder tentando ser quem você queria que eu fosse." O processo de reconquistar a atenção do seu marido começa com a reconquista de si mesma. E isso pode ser assustador, porque talvez você nem se lembre mais de quem você era antes de se tornar a esposa de fulano e a mãe de cicrano. Talvez tenha sido tanto tempo que você nem saiba mais quais são seus gostos, seus sonhos, suas paixões, mas está tudo bem. Redescobrir-se é como fazer uma arqueologia da própria alma. Você vai cavando, camada por camada, até encontrar fragmentos da mulher que você era, da mulher que você sonhava ser, da mulher que ainda pode se tornar. Comece pequeno. Que tipo de música você gostava de ouvir antes de sempre ter que ouvir o que ele queria? Que tipo de filme você gostava de assistir? Que lugares você sonhava em conhecer? Que atividades te davam prazer? Que tipo de conversas te estimulavam intelectualmente? Faça uma lista das coisas que você abandonou para se adequar ao relacionamento. E não estou falando apenas das coisas óbvias, como hobbies ou amizades. Estou falando também dos aspectos da sua personalidade que você pode ter reprimido. Você era mais espontânea, mais aventureira, mais divertida, mais intelectual, mais sensual. A transformação real não precisa ser anunciada. Na verdade, as transformações mais poderosas são aquelas que acontecem silenciosamente, através das suas ações, não das suas palavras. Quando você simplesmente começa a agir como a mulher valiosa que sempre foi, as pessoas percebem. Não porque você está tentando provar algo, mas porque sua energia mudou. Deixe-me te contar sobre Rosa, 46 anos, que decidiu parar de reclamar e começar a agir. Em vez de brigar com o marido porque ele nunca a levava para jantar fora, ela começou a sair para jantar com amigas. Em vez de reclamar que ele não prestava atenção nela, ela começou a prestar atenção em si mesma, cuidando melhor da aparência, lendo mais, desenvolvendo conversas mais interessantes. Em vez de implorar por carinho, ela começou a ser mais carinhosa consigo mesma, comprando flores para casa, preparando banhos relaxantes, vestindo roupas que a faziam se sentir bonita. Em vez de esperar que ele fizesse planos para o fim de semana, ela começou a fazer seus próprios planos, convidando-o para participar, mas não dependendo da resposta dele para ser feliz. O marido de Rosa, inicialmente, nem notou as mudanças, mas aos poucos ele começou a perceber que algo era diferente. Rosa estava mais leve, mais feliz, mais interessante. Ela tinha assuntos para conversar além dos problemas domésticos. Ela estava cuidando melhor de si mesma. Ela não estava mais sempre disponível para resolver os problemas dele ou para ouvir suas reclamações. Existe um princípio psicológico básico que governa todas as relações humanas. Nós tendemos a valorizar aquilo que percebemos como escasso ou difícil de obter e desvalorizar aquilo que está sempre disponível. Isso não é cruel ou calculista, é apenas natureza humana. Quando você está sempre disponível, sempre disposta a abrir mão dos seus planos pelos planos dele, sempre colocando as necessidades dele acima das suas, você inconscientemente
Comunica que seu tempo, sua atenção e sua companhia não têm muito valor. Não porque você não tenha valor, mas porque você não está agindo como alguém que tem valor. Imagine duas lojas, uma que está sempre com as portas abertas, com produtos espalhados na calçada, praticamente implorando para que as pessoas entrem, e outra que tem horários específicos de funcionamento, produtos bem organizados, um ambiente cuidado. Qual das duas você percebe com mais valor? Qual das duas desperta mais sua curiosidade e respeito? O mesmo princípio se aplica aos relacionamentos. Quando você tem uma vida própria, quando você tem critérios, quando você não está sempre disponível, quando você se valoriza, as pessoas naturalmente passam a te valorizar também. Patrícia, 52 anos, me contou uma história que ilustra perfeitamente esse ponto. Depois de anos se sentindo invisível no casamento, ela decidiu se inscrever em um curso de fotografia, algo que sempre quis fazer. No início, o marido, João, fez alguns comentários desrespeitosos. Perda de tempo, capricho de mulher entediada, gastando dinheiro à toa. Mas Patrícia não se deixou abalar. Ela continuou frequentando o curso, aprendendo, crescendo, fazendo novos amigos. Ela começou a sair para fotografar paisagens nos fins de semana. Começou a participar de exposições amadoras. Começou a ter um brilho nos olhos quando falava sobre sua nova paixão. João, que inicialmente foi desdenhoso, começou a ficar curioso. Ele começou a ver as fotos que ela tirava e, para sua surpresa, eram realmente boas. Ele começou a ouvir as histórias das aventuras fotográficas dela e percebeu que eram interessantes. Ele começou a conhecer os novos amigos dela e descobriu que eram pessoas cultas e divertidas. Pela primeira vez em anos, João estava descobrindo aspectos da própria esposa que não conhecia. Patrícia havia se tornado mais interessante, mais confiante, mais feliz. E essa nova versão de Patrícia era muito mais atraente do que a versão anterior, que vivia em função dele. É importante deixar claro que desenvolver sua individualidade e valor próprio não significa se tornar fria ou distante no relacionamento. Significa encontrar o equilíbrio saudável entre ser uma pessoa completa por si só e estar aberta à intimidade e conexão com seu parceiro. Uma mulher que tem valor próprio não precisa jogar joguinhos ou criar dramas para chamar atenção. Ela simplesmente vive sua vida de forma plena e convida o parceiro para participar dessa plenitude. Ela não está desesperada por atenção, porque ela mesma se dá a atenção. Ela não está carente de amor, porque ela cultiva o amor próprio. Quando você está bem consigo mesma, você naturalmente se torna mais generosa e amorosa com os outros. Quando você não está tentando preencher vazios internos através do relacionamento, você pode oferecer amor de forma mais pura e desinteressada. E esse tipo de amor é muito mais atraente do que o amor necessitado e carente. Muitas vezes, o que interpretamos como desinteresse do parceiro pode ser, na verdade, um reflexo de como nós mesmas estamos nos relacionando conosco. Se você não se valoriza, se você não se trata bem, se você não investe em si mesma, por que esperaria que outra pessoa fizesse isso? Eu conheci Silvia, 55 anos, que tinha o hábito de se sacrificar constantemente pelos outros. Ela sempre cancelava seus planos se alguém da família precisava de algo. Sempre colocava as necessidades de todos à frente das suas. Sempre se vestia mal porque, para que gastar dinheiro com roupa se eu só fico em casa? Sempre adiava seus sonhos porque não é prioridade agora. O marido de Silvia havia se acostumado a tratá-la exatamente como ela se tratava, como alguém cujas necessidades não eram importantes, cujos sonhos podiam esperar, cujo bem-estar era secundário, não por maldade, mas porque ela mesma havia ensinado todos ao seu redor que era assim que ela deveria ser tratada.
Quando Silvia começou a se tratar melhor, comprando roupas bonitas, cuidando da aparência, defendendo seu tempo, perseguindo seus objetivos, as pessoas ao seu redor, incluindo o marido, automaticamente começaram a tratá-la melhor também. Porque ela havia mudado a dinâmica estabelecida através das suas próprias ações. Estabelecer limites saudáveis é uma das coisas mais amorosas que você pode fazer, tanto por você quanto pelo seu relacionamento. Quando você não tem limites, quando aceita qualquer tipo de tratamento, quando está sempre disponível, independentemente de como é tratada, você não está sendo amorosa. Você está sendo permissiva com comportamentos que prejudicam o relacionamento. Ter limites não significa ser má ou egoísta. Significa ter clareza sobre o que você aceita e o que não aceita, sobre como você quer ser tratada, sobre quais são suas necessidades e prioridades. Significa ensinar as pessoas como tratá-la através das suas próprias ações e reações. Se você aceita ser tratada com desrespeito, você está ensinando que o desrespeito é aceitável. Se você aceita ser ignorada, você está ensinando que ignorá-la não tem consequências. Se você aceita sempre ficar em segundo plano, você está ensinando que você não é prioridade. Mariana, 50 anos, vivia uma situação onde o marido constantemente fazia planos sem consultá-la, mudava os planos dela sem avisar e geralmente a tratava como se sua opinião e preferências não importassem. Ela sempre havia aceitado isso para não criar problema, para manter a paz. Mas um dia, Mariana decidiu que não aceitaria mais. Quando o marido chegou em casa anunciando que havia marcado um churrasco na casa deles para o fim de semana, sem consultá-la, ela simplesmente disse: "Que pena que você não me consultou antes. Eu já tenho outros planos para o fim de semana." E manteve seus planos. O marido ficou surpreso, depois irritado. Ele estava acostumado com uma Mariana que sempre se adaptava às decisões dele. Mas ela se manteve firme, sem brigar, sem fazer drama, apenas mantendo seus limites de forma clara e respeitosa. Aos poucos, ele começou a perceber que precisava incluí-la nas decisões se quisesse que ela participasse dos planos. Começou a consultá-la antes de fazer compromissos que a envolvessem. Começou a respeitar o tempo e os planos dela. Não porque ela brigou ou fez cenas, mas porque ela simplesmente parou de aceitar ser tratada de forma desrespeitosa. Um aspecto importante da reconquista de si mesma é a redescoberta da sua sensualidade. Muitas mulheres, depois de anos de casamento, param de se ver como seres sensuais e se veem apenas como mães, esposas, cuidadoras. Elas param de cuidar da aparência para si mesmas, param de se vestir de forma atraente, param de se sentir desejáveis. Mas a sensualidade não é algo que você faz para os outros. É algo que você cultiva para si mesma. É a forma como você se move pelo mundo, como você se relaciona com seu próprio corpo, como você expressa sua feminilidade. Quando você se sente sensual, você naturalmente se torna mais atraente. Isso não significa que você precisa se vestir de forma provocante ou se comportar de forma inadequada. Significa reconectar-se com sua energia feminina, com sua beleza natural, com sua capacidade de seduzir, começando por seduzir a si mesma. Comece pequeno. Use uma lingerie bonita, mesmo que ninguém vá ver. Passe um perfume que você gosta. Ande de forma mais consciente e elegante. Dance sozinha enquanto arruma a casa. Cuide da pele, do cabelo, das unhas. Vista cores que realçam sua beleza. Sorria mais. Olhe-se no espelho com carinho, não com crítica. Cuidar de si mesma não é vaidade. É um ato de amor próprio e respeito por quem você é. Quando você se cuida, você está dizendo para o mundo e para si mesma que você tem valor, que merece atenção, que é importante. E essa mensagem é captada por todos ao seu redor, incluindo seu marido.
Deixe-me te contar sobre Fernanda, 49 anos, que havia parado completamente de se arrumar. Ela usava sempre as mesmas roupas velhas, não se maquiava nunca, cortava o próprio cabelo em casa e se olhava no espelho apenas para encontrar defeitos. Ela me disse: "Para que me arrumar se ninguém me vê mesmo? Para que gastar dinheiro comigo se tem tanta coisa mais importante?" Mas então, Fernanda fez um experimento. Ela decidiu se tratar como trataria uma filha querida. Começou a comprar roupas bonitas para si mesma, a ir ao salão de beleza, a usar produtos de skincare, a se maquiar levemente mesmo para ficar em casa. Não porque estava esperando a aprovação de alguém, mas porque ela merecia se sentir bonita. A transformação foi impressionante. Fernanda começou a andar diferente, a sorrir mais, a se sentir mais confiante. Ela começou a receber elogios de estranhos na rua, algo que não acontecia há anos. E em casa, o marido, Carlos, que há muito tempo não fazia um comentário sobre a aparência dela, começou a notar. "Você está bonita hoje", ele disse um dia, quase surpreso consigo mesmo por ter notado. Existe algo poderoso na energia feminina quando ela está em pleno florescimento. Não estou falando de padrões superficiais de beleza, mas de algo muito mais profundo. A energia de uma mulher que está conectada consigo mesma, que se ama, que se valoriza, que tem confiança genuína em quem é. Essa energia é magnética. Ela atrai as pessoas não porque está tentando atrair, mas porque está vibrando em uma frequência alta. É a diferença entre uma flor que está tentando desesperadamente chamar a atenção dos insetos e uma flor que está simplesmente florescendo em toda a sua beleza natural. Os insetos são naturalmente atraídos para a segunda. Quando você está bem consigo mesma, quando você tem uma vida interessante, quando você se cuida e se valoriza, você emite uma energia que é naturalmente atraente. Você não precisa perseguir ninguém, porque as pessoas querem estar perto dessa energia positiva que você irradia. Uma vez que você tenha reconectado consigo mesma, é importante aprender a se comunicar de forma autêntica e assertiva. Isso significa expressar suas necessidades e sentimentos de forma clara, sem agressividade, mas também sem se anular. Muitas mulheres cometem o erro de ou serem muito passivas, guardando tudo para si até explodir, ou muito agressivas, atacando e culpando. A comunicação autêntica está no meio termo, é honesta, direta, mas respeitosa. Por exemplo, em vez de dizer: "Você nunca me dá atenção, você só se importa com seu trabalho", você pode dizer: "Eu sinto falta de momentos de conexão entre nós. Que tal reservarmos um tempo esta semana só para nós dois?" É a mesma necessidade sendo expressa, mas de uma forma que convida à colaboração em vez de provocar defensividade. Conheci Cláudia, 53 anos, que havia se tornado expert em comunicação indireta. Ela sempre esperava que o marido adivinhasse o que ela precisava, e quando ele não adivinhava, ela ficava ressentida. "Se ele me amasse de verdade, ele saberia o que eu quero", ela pensava. Mas Cláudia aprendeu que amor não é adivinhação, que as pessoas, mesmo as que nos amam, não são telepatas. Ela começou a expressar suas necessidades de forma clara e direta. "Eu gostaria de sair para jantar hoje à noite", em vez de ficar dando indiretas sobre como estava cansada de cozinhar. "Eu preciso de um abraço", em vez de ficar esperando que ele percebesse que ela estava precisando de carinho. No início, o marido de Cláudia ficou um pouco desconcertado com essa nova forma de comunicação. Ele estava acostumado com as indiretas e os subentendidos. Mas aos poucos, ele começou a responder positivamente à clareza. Era muito mais fácil atender aos pedidos de Cláudia quando ele sabia exatamente o que ela queria. Uma das transformações mais poderosas que você pode fazer é mudar seu foco do que está faltando para o que está presente.
Isso não significa aceitar situações inadequadas ou fingir que está tudo bem quando não está. Significa escolher, conscientemente cultivar gratidão pelas coisas boas que existem na sua vida e no seu relacionamento. Quando você está constantemente focada no que não está funcionando, você desenvolve uma energia negativa que afasta as pessoas. Mas quando você cultiva genuína gratidão e positividade, você se torna uma pessoa com quem é prazeroso estar. Faça um exercício. Todos os dias, por uma semana, escreva 3 coisas pelas quais você é grata na sua vida e uma coisa que você aprecia no seu marido. Pode ser algo pequeno como ele fez café da manhã hoje ou ele me perguntou como foi meu dia. O objetivo não é fingir que tudo está perfeito, mas treinar seu cérebro para também notar o que está funcionando. Às vezes, para salvar um relacionamento, é preciso estar disposta a perdê-lo. Isso pode soar contraditório, mas deixe-me explicar. Quando você está desesperadamente agarrada a um relacionamento, quando você está disposta a aceitar qualquer coisa para mantê-lo, você perde seu poder de negociação. Você se torna refém das circunstâncias. Mas quando você tem clareza sobre o que aceita e o que não aceita, quando você está preparada para sair se suas necessidades básicas não forem respeitadas, você recupera seu poder. E, curiosamente, é nesse momento que muitos relacionamentos começam a melhorar, porque a dinâmica muda. Isso não significa dar ultimatos ou fazer ameaças. Significa ter clareza interna sobre seus limites e estar genuinamente preparada para honrá-los. Significa amar o relacionamento, mas amar a si mesma mais. Teresa, 51 anos, chegou a um ponto onde percebeu que estava mais infeliz dentro do casamento do que seria se estivesse sozinha. Ela me disse: "Eu tenho medo de ficar sozinha, mas já me sinto sozinha mesmo estando casada." Qual é a diferença? Teresa decidiu que, em vez de sair do casamento, ela iria redefinir sua participação nele. Ela parou de mendigar atenção e carinho. Parou de tentar controlar o comportamento do marido. Parou de sacrificar sua felicidade na esperança de que ele mudasse. Em vez disso, ela começou a construir uma vida que a deixasse feliz, independentemente do que ele fizesse. Voltou a estudar algo que sempre quis fazer. Reconectou-se com amigas, começou a viajar sozinha quando ele não queria ir junto. Começou a fazer terapia para se conhecer melhor. E uma coisa interessante aconteceu. Quanto menos Teresa precisava dele para ser feliz, mais ele começou a querer participar da vida dela. A nova Teresa era interessante, tinha histórias para contar, estava feliz e realizada. E ele queria fazer parte dessa nova energia. Valorizar-se não é um ato egoísta, é um ato de responsabilidade emocional. Quando você se valoriza, você está assumindo a responsabilidade pela sua própria felicidade, em vez de colocá-la nas mãos de outra pessoa. E isso é libertador, tanto para você quanto para seu parceiro. Pense assim: se você fosse um presente, como você se embalaria? Você se jogaria desleixadamente em qualquer caixa ou você se embalaria cuidadosamente, com carinho e atenção aos detalhes? A forma como você se trata comunica para o mundo como você espera ser tratada. Se você sempre se coloca em último lugar, se sempre abre mão dos seus planos pelos planos dos outros, se sempre aceita migalhas de atenção e carinho, você está comunicando que seu valor é baixo. Mas se você se trata com respeito, se defende seu tempo e energia, se estabelece padrões para como quer ser tratada, você comunica que tem valor alto. A reconquista do respeito e admiração do seu marido não acontece da noite para o dia. É um processo que exige paciência, consistência e, principalmente, autenticidade. Você não pode fingir ser uma pessoa diferente. Você precisa genuinamente se tornar uma pessoa diferente. Isso significa fazer as mudanças porque elas são boas para você
Não porque você está tentando manipular uma reação específica dele. Significa manter as mudanças mesmo se ele inicialmente não responder da forma que você espera. Significa estar comprometida com seu crescimento pessoal, independentemente do impacto no relacionamento. Algumas mudanças você pode implementar imediatamente. Começar a se vestir melhor, ser mais positiva, estabelecer limites pequenos, mas claros. Outras mudanças levam mais tempo. Desenvolver novos interesses, construir uma rede social própria, trabalhar questões emocionais profundas. É importante estar preparada para o fato de que nem todas as pessoas ao seu redor vão aplaudir suas mudanças positivas. Algumas pessoas, incluindo possivelmente seu marido, podem inicialmente resistir às suas transformações porque elas alteram a dinâmica estabelecida. Se você sempre foi a pessoa que cede, que se adapta, que coloca todos na frente, algumas pessoas podem não gostar quando você começar a se priorizar. Elas podem tentar te fazer sentir culpada, egoísta, ou podem intensificar comportamentos manipulativos para tentar te fazer voltar ao padrão anterior. Isso é normal e esperado. Não deixe que a resistência inicial te desencoraje. Continue focada no seu crescimento e bem-estar. As pessoas que realmente te amam, eventualmente se adaptarão e respeitarão a nova versão de você. Aquelas que não conseguem se adaptar, talvez, não sejam as pessoas certas para estar na sua vida. O objetivo final não é fazer seu marido ter medo de te perder. O objetivo é construir uma vida tão rica, interessante e gratificante que você não precise de validação externa para se sentir completa. Quando você atinge esse ponto, algo mágico acontece. Você se torna naturalmente atraente para as pessoas certas e naturalmente repulsiva para as pessoas erradas. Uma vida plena inclui relacionamentos saudáveis, mas não depende exclusivamente deles. Inclui um relacionamento amoroso com seu parceiro, mas também inclui amor próprio, amizades significativas, atividades que te dão prazer, objetivos pessoais, crescimento intelectual e espiritual. Quando sua vida está equilibrada dessa forma, você se relaciona com seu marido a partir de um lugar de plenitude, não de carência. Você oferece amor porque tem amor para dar, não porque está tentando preencher um vazio interno. E esse tipo de amor é muito mais atraente e sustentável. As transformações mais poderosas muitas vezes acontecem em silêncio. Você não precisa anunciar que está mudando, não precisa explicar suas novas atitudes, não precisa justificar por que está se comportando diferente. Simplesmente comece a ser a mulher que você sempre teve o potencial de ser. Deixe suas ações falarem por você. Quando você começa a se vestir melhor, a cuidar de si mesma, a ter interesses próprios, a estabelecer limites saudáveis, a ser mais positiva e confiante, as pessoas percebem. Elas podem não conseguir articular exatamente o que mudou, mas elas sentem a diferença na sua energia. E essa mudança de energia é contagiosa. Quando você está vibrando em uma frequência mais alta, você eleva as pessoas ao seu redor. Seu marido pode começar a se cuidar melhor também. Pode começar a ser mais atencioso. Pode começar a valorizar mais o relacionamento. Não porque você pediu ou exigiu, mas porque sua nova energia o inspira a ser uma versão melhor de si mesmo. Chegamos ao ponto crucial desta conversa. Depois de tudo o que conversamos, você precisa fazer uma escolha consciente. Você pode continuar sendo a mesma mulher que era quando começou a assistir este vídeo. Uma mulher que se sente invisível, desvalorizada, carente de atenção. Ou você pode decidir se tornar a mulher que seu marido se apaixonaria novamente se a conhecesse hoje. Mas essa escolha vem com uma condição importante. Você precisa fazer essas mudanças para você mesma, não para ele. Porque se você fizer essas mudanças apenas para conseguir a atenção dele,
você estará voltando ao mesmo padrão de dependência emocional que te trouxe até aqui. A verdadeira liberdade vem quando você percebe que não precisa de ninguém para ser completa, mas que escolhe compartilhar sua completude com alguém especial. Quando você atinge esse nível de autoestima e independência emocional, você se torna irresistível. Não porque está tentando ser, mas porque genuinamente é. Quero que você feche os olhos por um momento e imagine como seria sua vida se você realmente implementasse tudo o que conversamos hoje. Imagine-se acordando de manhã e se sentindo animada com o dia que te espera. Imagine-se se olhando no espelho e gostando da mulher que você vê, não apenas fisicamente, mas a pessoa que você se tornou. Imagine-se tendo conversas interessantes, rindo genuinamente, sentindo-se confiante e atraente. Imagine seu marido olhando para você com aquele brilho nos olhos que você não via há tanto tempo. Mas dessa vez, não porque você está implorando por atenção, mas porque você naturalmente despertou o interesse dele através da sua própria transformação. Imagine-se não mais perdendo noites de sono, se perguntando se ele ainda te ama, porque você estará tão ocupada amando sua própria vida que essa insegurança não terá espaço para crescer. Imagine-se tendo uma vida tão rica e gratificante que, se por alguma razão o relacionamento não der certo, você saberia que ficaria bem. Hoje pode ser o dia em que você decide tirar uma nova foto da sua vida. Não apagar a história que vocês construíram juntos, mas começar um novo capítulo onde você é a protagonista da sua própria história. Não apenas um personagem coadjuvante na história de outra pessoa. Essa nova foto pode incluir seu marido, mas não depende dele para ser bonita. Você será a artista da sua própria vida, criando uma obra de arte única e valiosa. E quando você estiver criando algo genuinamente belo, as pessoas naturalmente querem fazer parte disso. Lembre-se da mulher que você era quando se apaixonou pela primeira vez. Não necessariamente pelo seu marido, mas pela vida em si. Lembre-se dos seus sonhos, das suas paixões, da sua alegria natural. Essa mulher ainda está dentro de você, apenas esperando para ser redescoberta e libertada. Você não precisa aceitar uma vida de mediocridade emocional. Você não precisa se conformar com migalhas de atenção e carinho. Você não precisa se contentar com um relacionamento que te deixa mais triste do que feliz. Mas a mudança começa com você. Comece hoje. Comece pequeno, mas comece. Compre uma roupa que te faça sentir bonita. Inscreva-se naquele curso que sempre quis fazer. Ligue para aquela amiga que você perdeu contato. Cuide do seu cabelo, da sua pele, do seu sorriso, mas principalmente, cuide da sua alma. Alimente seus sonhos. Desenvolva seus talentos. Cultive sua alegria. Construa uma vida que seja digna de ser vivida, independentemente de quem esteja ou não ao seu lado. E então, observe como as pessoas ao seu redor, incluindo seu marido, começam a te ver com novos olhos. Você merece ser amada, respeitada e valorizada. Mas primeiro, você precisa se amar, se respeitar e se valorizar. Quando você fizer isso genuinamente, quando você se tornar a mulher que sempre teve o potencial de ser, não precisará mais se perguntar como fazer seu marido ter medo de te perder. Ele naturalmente perceberá que tem em casa um tesouro que quase deixou escapar. E se, mesmo após toda a sua transformação e crescimento, ele não conseguir reconhecer seu valor, então você terá sua resposta sobre o futuro do relacionamento. Mas você também terá algo muito mais precioso. Você terá se reencontrado. E uma mulher que se conhece, se ama e se valoriza nunca está realmente perdida, não importa o que aconteça ao seu redor. Sua jornada de redescoberta começa agora. Seja paciente consigo mesma, seja gentil, mas seja consistente. Roma não foi construída em um dia, e sua nova vida também levará tempo para ser construída.
Mas cada pequeno passo que você der na direção de se tornar a melhor versão de si mesma é um investimento no seu futuro e na sua felicidade. Lembre-se, você não é apenas a esposa de alguém ou a mãe de alguém. Você é uma mulher completa, com valor próprio, com sonhos próprios, com uma vida própria para viver. E quando você abraçar completamente essa verdade, quando você viver a partir desse lugar de plenitude pessoal, você descobrirá que não precisa fazer ninguém ter medo de te perder. As pessoas naturalmente perceberão que estariam perdendo algo valioso se você não fizesse parte da vida delas. Se este vídeo tocou seu coração, se essas palavras despertaram algo dentro de você que estava adormecido há muito tempo, eu quero que você saiba que não está sozinha nessa jornada. Milhares de mulheres ao redor do mundo estão passando pela mesma transformação. Redescobriram o próprio valor e encontrando novamente a alegria de viver. Compartilhe este vídeo com alguma amiga que também precisa se lembrar do seu próprio valor. Às vezes, uma conversa, uma reflexão pode ser o pontapé inicial que alguém precisa para começar sua própria jornada de autodescoberta. E quem, sabe, vocês duas não podem se apoiar mutuamente nesse processo de se tornarem as mulheres extraordinárias que sempre foram? Nos comentários, me conte, qual foi a parte deste vídeo que mais tocou você? Que pequena mudança você vai implementar hoje mesmo para começar sua transformação? Vamos criar uma comunidade de mulheres que se apoiam mutuamente no processo de redescobrir o próprio valor e construir vidas plenas e significativas. Lembre-se, você é mais forte do que imagina, mais valiosa do que acredita e mais capaz do que qualquer um jamais te disse. Sua história não termina aqui. Na verdade, ela está apenas começando a ficar interessante.